ontem aqui no RIC Notícias que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras eleitorais. Os deputados retomaram alguns dos pontos que haviam sido derrubados pelos senadores. O projeto foi duramente criticado por setores da sociedade. A gente vê agora como a bancada catarinense na Câmara votou nessa polêmica matéria. Os deputados federais reincluíram na proposta a anistia a multas por desaprovação de contas de campanha e o dispositivo que permite que o pagamento de advogados não entre no limite de gastos de campanha e possa ser quitado com doações de pessoas físicas sem limite de valor. A proposta aprovada também tem uma brecha que pode aumentar o valor destinado ao fundo eleitoral, a autorização para usar recursos públicos na construção de sede partidária, a contratação de advogados para defender filiados investigados, a volta do tempo de propaganda partidária em rádio e TV e a permissão para que o fundo eleitoral possa ser usado para pagar multas e impulsionar conteúdos na internet, o que hoje é proibido. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para valer já na eleição municipal de 2020, a proposta tem que ser sancionada e ter eventuais vetos analisados pelo Congresso até o começo de outubro. Votaram sim a favor da aprovação do texto como veio do Senado Federal os deputados Carlos Chiodini, do MDB, Rogério Peninha Mendonça, também do MDB, Carmen Zanotto, do Cidadania, Caroline de Tone, do PSL, Gilson Marques, do Novo, Hélio Costa, do Republicanos e Rodrigo Coelho, do PSB. Os parlamentares que votaram não e ajudaram a aprovar o texto que foi a sanção do presidente Jair Bolsonaro com os itens considerados polêmicos foram Celso Maldaner, do MDB, Darcy de Matos e Ricardo Guide, ambos do PSD, além de Pedro Uczai, do PT. 5 deputados não votaram. São eles Ângela Amin, do Progressistas, Coronel Armando, Daniel Freitas e Fábio Chioquete, os 3 do PSL e Giovânia de Sá, do PSDB. Nas ruas, o projeto que modifica as regras eleitorais, que reincluiu temas retirados pelos senadores e pode facilitar a ocorrência de Caixa 2, além do aumento do fundo eleitoral, foi criticado pela população. Para mim não está certo, não está correto isso aí. Vocês teriam que ver outros meios de fazerem isso, né? Eu acho um absurdo isso aí, né? Isso aí não pode acontecer, né? É difícil, eu não aprovo isso aí. Totalmente errado isso, devia ter uma lei que não existisse isso, o governo vai ter que cortar isso aí. Usar esse dinheiro para a saúde, para a educação, né? Querem ganhar voto, que se virem, usem o que tem, né? Pois é. O ND+, procurou os integrantes da bancada federal catarinense na Câmara para comentar a posição dos deputados e das deputadas sobre o projeto. Vamos ver aqui no nosso telão. Vamos ver aqui, ó. Hélio Costa, do Republicanos, diz que concorda com a proposta do Senado, que tornou a matéria mais enxuta e objetiva, suprimiu os pontos do projeto original da Câmara e era o melhor encaminhamento a ser feito. Rodrigo Coelho, não é momento de fazer uma alteração da legislação nem de deixar brecha na lei para que recursos públicos possam ser utilizados, por exemplo, para pagamento de advogados ou flexibilizar o uso do fundo para a construção de sedes e impulsionamento na internet. Foi um voto de acordo com a minha consciência. Os dois votaram sim. Também votaram sim aqui. Rogério Peninha Mendonça votou contra porque acredito que o dinheiro do imposto pago pelo cidadão precisa retornar como investimento em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. É inadmissível que o pouco que se tem seja usado em campanhas eleitorais. Carlos Chiodini, há um clamor popular e um sentimento social de manutenção do projeto que havia sido alterado pelo Senado. Cabe salientar que não estamos falando de valores, mas sim da forma como os recursos são aplicados. O texto do Senado era mais adequado. Vamos ver outros posicionamentos aqui. Vamos dar uma olhadinha nos próximos posicionamentos. Vou esperar aqui que vai entrar aqui, ó. Está aqui mais 3 deputados que votaram sim. Carmen Zanotto, votei sim porque o texto do Senado é melhor, uma vez que o texto da Câmara é exagerado. Sou contrária ao aumento do fundo eleitoral. Caroline de Tone, do PSL, não atendeu até o momento no jornal. E o Gilson Marques, do Novo, sou completamente contra os fundos partidário eleitoral. O dinheiro do pagador de impostos deve ir para saúde, segurança e educação e não para bancar campanhas eleitorais de políticos que muitas vezes não concordamos. O PL, e esse projeto, é ainda pior, pois permite que os partidos gastem dinheiro público comprando imóveis, pagando multas, juros e advogados quando descumprem a lei. Vamos ver aqui agora a opinião dos deputados que votaram contrário, né, ao entendimento da maioria e aprovaram o texto que está agora nas mãos do presidente Bolsonaro. Celso Maldaner votou contra o aumento do fundo eleitoral. Quem deu brecha para aumentar o fundo eleitoral foi o Senado e não a Câmara. A mídia está interpretando mal a votação. Darcy de Matos, sou contra o fundo eleitoral. Entendo que o projeto é uma lei de funcionamento interno dos partidos e não de aumento do fundo eleitoral. Ricardo Guide, o deputado não atendeu às ligações da reportagem e Pedro Uczai
tanto o deputado como a assessoria foram procurados, mas não responderam aos contatos. E agora vamos ver as justificativas dos ausentes, né, dos deputados que não votaram. Coronel Armando, votamos contra as alterações na lei que dão muita liberdade aos partidos de utilizar recursos públicos. Em alguns momentos nós votamos por obstruir a sessão. O PSL trabalhou para que não fosse aprovado e nós conseguimos, junto com outros partidos, apenas 140 votos que não foram suficientes para derrubar essa votação. O Daniel Freitas, sou contrário ao fundo eleitoral e ao projeto que traz benefícios aos partidos, pois ainda estão na contramão do que a população acreditou nas últimas eleições. Manifestou o voto de forma verbal após a votação feita pelo painel, pois estava em audiência com o ministro do Turismo para tratar de um projeto de construção de uma ponte que liga o Farol de Santa Marta à Laguna. A deputada Angela Min não votou porque está na China em visita de estudo de parlamentares brasileiros entre os dias 16 e 23 de setembro, a convite da embaixada do país asiático. De acordo com a assessoria, a deputada é contra o aumento do fundo eleitoral. Giovânia de Sá, deputada, também manifestou o voto de forma verbal após a votação no painel a favor do texto do Senado e contrário às alterações feitas pelos deputados. De acordo com a assessoria, a parlamentar é contrária ao aumento do fundo eleitoral e o voto vai ser consolidado pela mesa diretora nos próximos dias. E Fábio Chioquete estive ausente, pois estava em missão oficial pela Câmara entre os dias 12 e 18 de setembro na Holanda, mas sou totalmente contrário ao fundo eleitoral, tanto que nem utilizei, apesar de disponível. O partido não pode ficar custeando advogados e imóveis e nem a campanha do candidato. Reportagem completa você confere na edição de amanhã do Jornal Notícias do Dia e também, claro, no ND+. Paulo Alceu, muito boa noite para você. E as manifestações dos nossos parlamentares, o que dizer, hein? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos acompanha aqui no RIC Notícias. Pois é, eu gostei muito disso. Nós prometemos ontem, prometemos para vocês que nós mostraríamos posicionamento de cada um dos deputados que fazem parte da bancada federal em Brasília, os deputados catarinenses. Isso é importante você acompanhar. É importante você saber exatamente em quem você votou e o que ele está fazendo lá no Congresso. Nós estamos diante de decisões no Congresso que causam sim repugnância. Dá para afirmar, sem medo de errar, que pouco ou quase nada mudou depois das eleições de outubro de 2018. Personagens foram trocados, muitos mantidos, mas a essência da velha política permaneceu intocável, salvo raras exceções. A derrubada do projeto que ampliava as exigências para a concessão de liminares pela Justiça foi atingida por interesses de senadores, a caminho do Banco dos Réus, só para citar esse exemplo. Tem outro. Prevaleceu a impunidade, como também na redução do poder de fogo dos auditores fiscais. É perceptível que muitos dos projetos que tramitam no Congresso criam brechas e proteção ao mal feito, comprometendo até a justiça, que acaba atingida em suas decisões por conta de uma legislação que, de repente, assegura a tranquilidade de ilegais. Tem uma tropa de legais também lá dentro, né? É óbvio que vão fazer leis para se favorecer. E para confirmar ainda mais que a nova política envelheceu, e envelheceu rápido, a Câmara manteve privilégios do fundo partidário. Acabamos de ver, o Rodrigo mostrou agora. A reportagem ficou clara. Embora tenham sido alvejados no Senado esses privilégios, na Câmara eles ajustaram. Um tapa na cara de todos nós. Vamos pagar para partidos políticos, advogados, contadores, aluguéis, locação de carro, de repente até fraldão geriátrico, para aqueles políticos mais antiguinhos. Além de garantir programas em televisão e rádio que haviam sido abolidos. A gente vai ouvir aqueles mimimis, né? O fundo eleitoral certamente, com certeza, não tenho a mínima dúvida que vai para 2 bilhões e 500 milhões de reais. Continuam nos usando e abusando, atrapalhando muito mais do que ajudando. Enquanto isso, a vida segue.